A Salve nasce dessa tese, tipo, deixa eu só focar numa parte que para a operadora é muito difícil focar. Existem caminhos de se fazer tudo isso, tipo, meio que driblando, de certa forma, né? Então é um caminho que a gente viu rápido, mas que parecia que todo mundo tava dando frame errado, assim. A gente entendeu rápido, no ciclo de vendas, nós somos o único que não tem contrato de fidelidade, né? Então quando uma operadora vende linhas pra uma empresa, ela tem que vender um parque inteiro e aquele parque vai ficar travado por 2 anos. A gente não tem isso. O filho, ele te tira do centro da coisa. Quando você tá com teu filho, teu ego não importa, o teu trabalho não importa, todo o resto não importa. E aí isso é muito bom pro empreendedor, assim. Porque eu acho que o CEO, especialmente, ele tá acostumado com essa força gravitacional vindo pra ele, achar que as coisas estão rodando em torno dele, assim. Hoje estou direto do escritório mais bonito do Brasil, na Casa Salve em Curitiba, para entrevistar Arthur Negrão. Arthur, obrigado por vir ao Sunday Drops. Eu que agradeço, cara. Obrigado por estar aqui. Prazer estar com você. Eu sou fã do teu trabalho. Vambora. Vambora, um prazer estar aqui. Primeiro, a Salve, grande apoiadora do Sunday Drops. Eu gosto de estar presencialmente dentro do escritório, que você sente um pouco da vida. Então vambora. Vamos começar com a história pré-Salve. Se você fosse olhar para sua infância, e quem o Arthur era lá pequeno, qual seria uma característica que explicaria o empreendedor que ele se tornou? Cara, eu sempre fui bem generalista, assim, no sentido, quando eu era pequeno, eu fiz, sei lá, 6 esportes diferentes. Joguei beisebol, basquete, vôlei, joguei um monte de coisa. Isso eu tô dizendo porque eu nunca dei um deep dive super profundo e absolutamente técnico em grandes coisas, mas ao mesmo tempo consegui ter uma vivência e um monte de coisa diferente, assim. E acho que isso foi meio moldando essa capacidade de, tipo, cara, conseguir tocar diversos assuntos, falar de várias coisas, entender um pouco de várias coisas, mas tinha um lado ruim de não ser absolutamente super, de ser o P99 em alguma coisa, assim. Mas, tipo, eu conseguia chegar rápido num, sei lá, P80 de várias coisinhas, assim. E qual foi a experiência profissional que mais te transformou? Fora Salve, imagino. Sim, com Aquele certeza. Salve de longe é maior. Cara, foi Ebanks, foi estar no Ebanks. Eu tive 2 passagens lá, né. Acho que comecei no mundo Ebanks com Honey Island, que eu fui o primeira pessoa ali, antes de ter CNPJ e nome, eu fui trabalhar com o Afonso, com o João, com o Wagner lá no que na época era eles fazendo cheques anjo, e depois virou Honey Island. Então, tipo, aquele ali já era o universo Ebanks, assim, tipo, eu trabalhava dentro do escritório, o Ebanks tinha, tipo, 100 pessoas, completamente outro mundo, assim. E aí depois eu fui trabalhar no Ebanks, então eu tô falando da segunda experiência, especificamente, já estar na operação do Ebanks. Aquilo foi, acho que foi a principal escola, assim, no sentido de pessoas, né, porque eu conheci o Lucas, o Udo, que hoje são meus co-founders, eu conheci os primeiros investidores, puta, eu conheci subproduto de tech, conhecemos os primeiros desenvolvedores da Salve, então, tipo, tem um sentido prático de pessoas e tem um sentido de aprendizado, assim, que foi o mais intenso de todos, com certeza. E aí, em 2016, você estava na Honey Island, que era um fundo de VC, você estava trabalhando diretamente com alguns dos principais empreendedores de tech no Brasil. Em 2018, você foi trabalhar com produto dentro dessa empresa. O que tá desse outro lado da mesa, como investidor ou como quase que um assistente desse grande founder, o que você subestimava do papel do founder no meio disso tudo? O que você não sabia até você começar na prática? Acho que a quantidade de problema que acontecia, assim, acho que quando eu estava na posição de investidor barra, porque eu estava perto dos founders, mas eu estava numa realidade honey, que era, sei lá, 5% da vida deles, assim. Que era uma realidade que era mais estável, puta, como investidor, VC, você tá, enfim, é uma realidade que, apesar de, com exceção de alguns deals acontecendo, ela é um pouco mais perene, vai. Eu acho que quando eu fui pro Banks eu percebi a quantidade de coisa que eles lidavam e a quantidade de problema que acontecia todos os dias, assim. E não no sentido de um business ruim, mas no sentido de complexidade de coisa pra resolver, regulador, é uma época totalmente diferente, com, pô, Banco Central e coisa acontecendo, eles desbravando um monte de coisa nova. Então eu lembro de como investidor ele como meus, sei lá, general partners ou limited partners, como você quer chamar, mas ele como meus partners ali, eu tipo falar: "Pô, preciso mais de tempo, me ajudem aqui". Daí quando eu fui pra realidade do Banks, eu falei: "Cara, como que eles conseguiam me dar 5% do tempo deles enquanto tudo isso acontecia", assim. E no Ebanks foi o lugar que você também conheceu seu co-founder, né, com o Lucas, também o Uro. O que você trouxe de positivo da cultura e da vivência do Ebanks? A primeira, a mais clara que vem é celebrar. Pô, o Banks, ele tinha, pelo menos naquela época, assim, acho que ainda tem, uma cultura de celebração muito forte, assim. Então, no sentido de literalmente festas incríveis, e isso fazer parte do, pô, ser banker e fazer parte desses momentos incríveis, assim, festas grandes mesmo, um negócio, pô, um investimento grande. Isso ensinou, assim, do quanto que, na minha cabeça, quando eu entrei, eu comecei a achar muito estranho. Você fala, cara, pra que gastar tanto? Do tipo, por que.
que esquisito, né, a gente fazer tanto, uma coisa tão grande, colocar tanta gente junto, assim, eu achava meio exagerado, assim. Aí no final, quando eu saí de lá, eu falei: "Cara, é muito certo fazer isso", assim. Claro, a gente faz de um jeito diferente na Salve, um pouco alguns detalhes de festa, mas a lógica de, tipo, celebrar como um pilar cultural, o Nubanks ensinou muito, assim, porque aquilo tinha muita importância. Mas conta um pouco mais sobre o que era celebrar na cultura do Ibanks. Isso era algo que vinha na base semanal, mensal, semestral? Era uma mega festa de final de ano? Ou era um pouco de acontecia em cada área? Conta um pouco mais a fundo. Então, sob uma ótica de festas, literalmente, tinha algumas. Então tinha umas cadências, tipo, mensais de festas menores, mas que eram ainda, pô, eram grandes, tinha DJ, rolava, porque aí já tinha algumas centenas de pessoas, né, então qualquer festa mensal já era uma festa grandinha. E aí tinha algumas festas maiores durante o ano, assim. Tinha uma festa que era pra todo mundo, chamava Circus, que era uma festa bem grande, todo mundo esperava o ano inteiro pra isso. Eu não lembro se também, acho que era em outubro, Era alguma coisa fantasia? assim. Era temática. Então, pô, teve uma que a gente fez num lugar, era tema anos 20, meio Great Gatsby, assim, e foi num lugar super, eh, super simbólico de Curitiba, num palacete, assim, eles fecharam inteiro. Então, aí teve a outra Circus que foi, puta, um lugar ou também temático com circo e tal, cara, era a festa. E tinha o Ibanks Festival, por exemplo, que era com o Plus One, que então todo mundo levava uma pessoa a mais, aí tinha show, tipo, show do Armandinho, sei lá, Gabriel Pensador, nomes grandes, assim. Então tinha essas festas grandonas, tinha esse semanal, esse mensal, quer dizer, mas tinha coisa do dia a dia, assim, também. Era muito normal, do tipo, celebrar coisas que pareciam pequenas, mas que, pô, a gente parava, celebrava como time, fazia uma bagunça, assim, do tipo. Então tinha o micro também acontecia. Então, eu acho que olhando um pouco até uma ótica de founder, assim, tem a coisa do. Puta, quase que de alegria, assim, sabe? Tipo, de trazer aquilo pro dia a dia, de curtir, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente levou, que a gente trouxe pra cá, definitivamente, assim. Aí tem outras, né? Mas acho que essa é a primeira que me vem na cabeça. Agora é um bom momento para interromper para falar de um grande amigo do Sunday Drops, que é a OnFly. Através de uma solução baseada em muita tecnologia e software, ela consegue trazer economia, controle de processos e uma experiência muito melhor, tanto para quem está viajando a trabalho, quanto para a empresa que precisa controlar esse gasto. Se você quiser saber mais, acesse onfly.com.br ou o link que está aqui nos comentários. E no Ibanks você conheceu uma das suas almas gêmeas, o Lucas, e por que deu esse match tão grande naquele momento? O contexto era que nós dois éramos gestores de produto, então a gente meio que fazia a mesma coisa, mas eu tinha background de negócio e o Lucas de background técnico. E aí isso ajudou muito, porque os dois sentiam falta do que o outro tinha. Do tipo, eu era um gestor de produto super de business, assim, aquela coisa generalista que a gente falou agora há pouco me atrapalhava. Foi a vez que eu mais senti isso na carreira, inclusive. Tipo, putz, eu não entendia coisas que deveriam ser básicas como gestor de produto. E pro Lucas ele sentia a mesma coisa, tipo, pô, eu não sei coisas básicas de negócio que eu deveria saber. Então, a gente se ajudou muito nesse sentido, porque um complementava o outro para aquela função específica que a gente fazia. E aí, com o tempo, a gente foi conversando, a gente começava a falar das coisas de cultura do Ibanks que a gente não gostava, que as coisas que a gente gostava, e a gente foi ver que tinha um match cultural fortíssimo, assim. Então a gente não só trabalhava bem, se ajudava, mas, tipo, a gente falava: "Pô, e aquilo ali, o que que você achou?" Daí, tipo, a gente achava a mesma coisa, assim, então tinha um fit muito forte, mas surgiu muito dessa coisa de a gente se ajudar, assim mesmo, porque os 2 sentiam falta do que o outro tinha. E aí depois que cada um foi seguindo caminhos diferentes em outras empresas, vocês continuavam a ter um one-on-one semanal. Vocês tentaram várias ideias de negócios antes de emplacar na Salve. Conta um pouco dessa aventura e desse processo. Ainda no Ibanks, o Lucas pô, é um cara muito criativo, ele tem muita ideia de negócio, assim, mesmo depois Salve, volta e meia ele surge com ideias, assim, Aí do você fala: tipo, "Segura aí um pouco, dá uma segurada". daqui umas décadas aí a gente conversa, sei lá. Então é um cara muito criativo, assim, ele tem muita ideia de negócio, de conteúdo, puta, é uma mente criativa real, assim. Eh, e aí, então o que aconteceu foi que no Nubank já tinha algumas ideias, eu lembro muito bem que eu tive uma última reunião pra, tipo, meio que dar tchau pra galera, e aí o Lucas falou assim: "Pô, Arthur, obrigado e vamos ser sócio um dia". Daí, tipo, eu lembro, assim, desse dia. Então quando a gente saiu do Nubank, quando eu saí um pouquinho antes, ele saiu um pouco depois, mas, tipo, a gente sabia que ele ia empreender. Eh, e aí a gente foi, enfim, os papos semanais eles eram mais para continuar se ajudando, porque daí as 2 foram pra uma área mais de gestão de pessoas, não pra área, né, pra um papel mais de gestão de pessoas, e os 2 estavam meio que fazendo isso pela primeira vez, assim. Então a gente continuou na pira de se ajudar. E aí o Lucas ia trazendo tese, mas era nada emplacava, assim. Aí teve uma que nem é a tese da Salva ali, mas que emplacou mais, porque isso eu falo muito, cara, eh, tem uma questão de, puta, a ideia é certa, mas tem uma questão, tipo, de solo, né. E aí teve a ideia no momento certo, assim. Tipo, tinha
Hoje, olhando para trás, eu consigo ver quando a ideia da Salve surgiu, ou pelo menos o parecido com o que é a Salve hoje, tinha um timing perfeito para mim, pessoal. Perfeito não, né, mas muito melhor do que era no passado, e para ele também, assim, tipo, tinham coisas pessoais que faziam a gente se agarrar potencialmente mais àquela ideia, sendo que outras podiam ter sido até melhores, sei lá, qualquer coisa assim. Mas porque o timing pessoal era melhor? Por N motivos, assim, tipo, no lado dele tinha uma questão do trampo que ele tava lá, uma vontade de mudar de ares, assim, de não estar mais no momento legal na companhia, assim, do papel dele que ele tinha lá. E no meu caso tinha uma questão pessoal, ver com o filho, do tipo, eu tava pra engravidar, e eu sempre achei que eu ia, minha esposa, né, obviamente, mas eu sempre achei que eu ia ser pai depois de, eu ia empreender depois de ser pai, assim, no sentido, tipo, deixa eu fazer as coisas com grana, daí quando eu for empreender lá na frente. E aí quando eu fui pra engravidar, eu falei: "Cara, na real eu quero empreender já de cara, junto, assim". Então e também já tinha um momento de trabalho e tá bom. Então eu quero dizer, tipo, a gente estava num momento muito propício pra falar: "Vamos largar tudo e vamos começar algum negócio". Quando você descobriu que ia ser pai? Então um ponto específico da jornada, assim, que a gente teve uma primeira gestação que não deu certo, assim, né, que, enfim, é bem comum, mas a gente não sabe, assim, então pra nós foi um puta baque, com 9 semanas a gente descobriu, e eu já tinha começado a conversa mais com o Lucas, assim, tipo: "Ah, meu, vamos lá, vamos ver algum negócio, então a gente estava meio que namorando umas teses. E aí quando rolou essa primeira gestação, então eu descobri que ia ser pai, já mudou minha cabeça nesse sentido, cara, eu quero ser empreendedor e pai ao mesmo tempo, é uma coisa que eu achei que eu não ia ser. Então quando eu descobri foi nessa primeira gestação, na verdade. E aí quando veio a segunda, que hoje tem meu filho, tipo, eu já era empreendedor, assim. Então foi muito esse o timing pessoal, É assim. 2 grandes mudanças ao mesmo tempo, né. E aí tem um momento, salvo engano foi no último trimestre de 2021, que aí você me corrija se eu estiver enganado, que foi quando o Lucas estava chegando em Congonhas e ele teve um problema com a operadora dele, e ele te ligou e falou assim: "Cara, tem algo nesse mercado". Você lembra onde você estava e qual foi a reação que você teve? Eu estava em casa e eu lembro de pensar, é uma coisa que, tipo, eu sempre tive vontade de empreender numa coisa muito basal de economia, assim, do tipo, cara, um produto muito de base de trabalho, sabe, do tipo, que as pessoas usam muito no dia a dia, que seja uma coisa menos específica, assim. Eu sempre trabalhei em business, fintech, super específicos e tal. E aí eu lembro que essa foi a primeira reação, do tipo, quando ele falou: "Cara, você sabe que, pô, não tem alguma coisa em telecom?" Daí eu falei: "Pô, telecom, tá aí um negócio que é, tipo, base da pirâmide, todo mundo precisa, super", né, já veio imagens de, tipo, Nubanks e coisas similares, falei: "Cara, tá aqui, pô, encaixa mais com essa minha vontade". Então meu primeiro pensamento foi essa, porque a primeira ideia, a primeira provocação, não chamaria de ideia, foi: "Pô, será que não dá pra ser o Nubank da telecom, assim?". Então essa foi a primeira coisa, a gente teve algumas conversas em cima disso, assim, de fazer no B2C. E o Michael Moritz da Sequoia, ele fala que nesse momento inicial, às vezes a ignorância é uma bênção, porque você não sabe aonde você está se metendo e isso é muito bom, porque você faz se você soubesse, você provavelmente não faria. Você, de certa forma, se identifica com essa frase e no contexto da Salve? Muito, muito. Teve aquela frase da Nvidia lá, ele fala, tem também aquela frase, pô, acho que no Acquire, né, que ele tá conversando, que ele fala que não faria de volta. E o pessoal, todo mundo entendeu errado, do tipo: "Nossa, ele se arrepende de ter feito". E não é isso, né, mas era tipo, se eu tivesse a consciência de tudo da dificuldade que ia ser, tipo, se eu tivesse isso, provavelmente eu não teria coragem de fazer. Eu vejo isso bastante, assim, do tipo, a gente acha que teve várias coisas que do B2C que a gente conseguiu antecipar, então teve várias dores, se a gente tivesse feito uma tese B2C, provavelmente ele teria apanhado bastante por várias coisas e que eu acho que a gente conseguiu até antecipar essas dores, mas aí várias outras teses do B2B todo dia, assim, a gente vai ver até hoje, né, tipo, é um mercado que tem N dificuldades, assim. É, às vezes é a bênção de ser um outsider, né. Isso, é. E olhando o primeiro pitch deck da Salve, que até tá listado como dezembro de 21, provavelmente foi um pouco depois ali, e tem um slide logo no começo que é da dor, do problema que tem no mercado. E ali tem uma frase: "As pessoas odeiam as suas operadoras". Isso é comprovado através do NPS, através do número de reclamações no Procon. O que vocês entenderam sobre a dor, mas acima de tudo, o que vocês entenderam sobre o mercado? Porque essas empresas, de certa forma, naquele momento eram odiadas, ainda assim elas tinham um market share gigantesco. Mas o que vocês entenderam sobre as relações de poder do mercado naquele momento? Tem uma primeira camada óbvia, que é uma leitura de um cenário né, de oligopólio, assim, do tipo, essa é a leitura muito óbvia, né, cara, tem 3 players, é super difícil entrar, barreira de entrada gigantes, então mesmo elas fazendo serviço ruim, elas conseguem ser grandes e se manterem grandes e terem bons números, bons economics e tal. Então essa primeira leitura é fácil de fazer.
Acho que a segunda que a gente conseguiu fazer a mais, e que poucas pessoas fizeram, e é um dos motivos que eu acho que não tem tanta gente fazendo o que a gente faz, é que tem uma segunda camada que existem caminhos de se fazer tudo isso, tipo, meio que driblando esse oligopólio, de certa forma, né, que é então é um caminho que a gente viu rápido, mas que parecia que todo mundo estava dando o frame errado, assim. Ou todo mundo vendo as fragilidades desse modelo, que é o nosso caso, uma operadora virtual, e entendendo que, enfim, ele não é um modelo perfeito, mas que ele é um modelo que pode funcionar sob com as devidas condições. Então, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente passou, acho que dessa leitura só óbvia do tipo, é um oligopólio e elas são boas por causa disso, a gente falou, não, não é só esse caminho, tem todo um caminho econômico por baixo que não tem ninguém usando e que outros lugares estão usando, assim. A minha dúvida mais é por que vocês conseguiram ver isso e outras pessoas não? Acho que é uma mistura de falar com as pessoas certas, assim, a gente falou com pessoas, não sei se certas, né, mas que, puta, ajudaram a dar algumas clarezas pra gente já no começo, pessoas do setor, pessoas que não eram do setor, pessoas só absolutamente inteligentes que conseguiam fazer uma leitura de algumas coisas. E eu acho que no nosso caso a gente não foi direto pra tese como ela é hoje de Salve, né. Então isso também é uma coisa que, tipo, que as pessoas geralmente se enganam, né, de achar que tem o momento eureka ali, de tipo, de que tudo que é hoje, quando eu faço um pitch Salve, eu escorro tudo que a gente viu como se aquilo tivesse vindo rápido, né. Mas no fim ele veio porque eu pensou em B2C, daí pensou em B2B2C, aí pensou em B2B, então do tipo, tem um caminho a percorrer que a gente trilhou e que a gente trilhou sozinho, assim, né, no fim do dia. Então, eu acho que sozinho literalmente, assim, acho que ninguém no Brasil tinha exatamente trilhado aquele caminho, com certeza não tinha, e não tinha consequentemente chegado àqueles insights específicos, entendeu. Então teve um pouco de ir fazendo, assim. E vocês começaram com um produto B2B2C, certo? Então era muito mais um clube de benefícios focado para que as empresas fornecessem planos de telefonia para os funcionários. Isso, era um Gympass da telefonia ali. Por que vocês começaram desse jeito? Primeiro porque a gente pensou primeiro no B2C, né, então a gente começou agarrado nessa lógica de que, tipo, o problema estava no consumer side ali. E aí, na época, tem que lembrar que era final de 21, início de 22, então ainda tinha o mercado ainda estava bem aquecido de venture capital, assim. Então quando você olhava para o mercado, tipo, estava rolando, as grandes estavam colocando muita grana em benefício, então tinha muita HR Tech surgindo, e muita HR Tech, tipo, rampando rápido e levantando grana. Então eu tenho certeza que tem um aspecto mercadológico, assim, não foi só do tipo, a gente achava que a tese era perfeita, mas ela tinha um timing muito bom, que era, techs colocando muita grana, a gente ia poder crescer rápido, e a dor era muito claro que também era pandemia, do tipo, a gente falava com as empresas e via que muitas pessoas pararam de trabalhar quando a internet caía, então a gente tinha um problema de conectividade. Tipo, a gente viu dados, né, o brasileiro tinha uma média de 3 gigas de consumo por mês, enquanto nos Estados Unidos era 10. E aí, obviamente, se cai a internet fixa do cara, ele não vai conseguir rotear a internet dele. Então essa mistura de momentos de pandemia, mais juros baixos nos Estados Unidos e muita grana e VC rolando, fez com que a gente falasse: "Cara, acho que parece que uma tese meio HR Tech aqui faz sentido, né, vamos resolver o problema da conectividade móvel via um canal que tá jogando grana a rodo". A gente não falava isso, mas hoje eu consigo ver dessa forma, entendeu? Do tipo, na época a gente achava que era aquilo, tanto que a gente não achou que ia ser duradouro aquele momento, inclusive. É que eu imagino que você devia falar com as empresas falando: "Pô, exatamente isso que eu preciso e vambora". Mas qual foi o resultado, assim? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que quando você faz um experimento, a melhor coisa é você ter um resultado incrível ou um resultado muito ruim. É, porque você tem uma resposta. A pior coisa é você ter um resultado meio medíocre, porque você fica: "Será que faltou perseverança? Ou que será que eu posso mudar do produto?". E naquele momento você acha que o resultado que você teve com esse primeiro produto B2B2C foi, tipo, algo muito bom? Provavelmente não, que vocês não continuaram nesse modelo. Foi algo medíocre ou foi algo muito ruim? Ele estava no meio do caminho e, por sorte, ele se tornou medíocre, mas não era necessariamente pelo produto ou pela tese. É isso é interessante, assim, tipo, fazendo só um olhar rápido, assim, acho que se a gente tivesse começado Salve um ano antes, a gente provavelmente teria feito uma rodada seed parruda e teria, tipo, operacionalizado essa tese por um bom tempo, e eu acho que ela ia ficar exatamente nesse meio do caminho que você falou. Eu acho que seria, tipo, um problemaço, porque a gente não teria ido para o B2B, a gente teria ido numa tese que hoje eu vejo como muito mais frágil, e ela não é que nem não ela não ia, putz, bombar e também não ia ser um fracasso muito rápido. O fracasso veio porque o cenário mudou do VC rápido, assim. Então, tipo, tinha 3 techs médias que estavam médias grandes, na verdade, que estavam com o contrato na mesa, assim, e os layoffs começaram muito rápido e pegaram elas muito rápido também. Então foi coisa de, tipo, uma semana todos os contratos caíram, do tipo, tinha uma empresa que estava com 4 pessoas olhando o nosso produto lá dentro e fechando, assim, para assinar contratos, literalmente tinha mandado contrato, e as 4 saíram no layoff.
Então, tipo, a gente foi forçado a essa mediocridade, digamos assim, porque daí não tinha mais como vender. Tipo, as empresas que elas falavam: "Nossa, eu quero botar benefícios e esse é o momento", virou do tipo: "Eu não vou olhar para nenhum outro benefício, inclusive eu provavelmente vou cortar vários que eu tenho dentro de casa". E aí hoje eu vejo como bom, mas na época foi eu ter 5.000 chips em casa e falar: "E agora?". E agora, tô com um filho pra vir, tô com 5.000 chips, a minha empresa, todo o plano não tá dando certo. E qual foi a reação de vocês nesse momento? Conta um pouco dessa história. A gente estava fazendo app, tipo, tecnicamente estava indo para outro caminho, então o momento na época foi do tipo: "Claro, vamos se agarrar o que que tá próximo, assim, o que que a gente pode fazer pra gente não perder momento, né", porque, tipo, a gente tinha acabado de conseguir a licença de operadora, então a vibe foi muito de: "Vamos manter as coisas andando no que dá". E aí no deck lá que você viu, tem uma bolinha pequena lá do tipo B2B, aí a gente falou: "Em algum momento vamos para B2B". E na época a gente falava com o RH das companhias e todos eles falavam: "Ah, troca uma ideia com o meu TI, vocês não vendem linha corporativa normal?". Aí a gente foi a única coisa que a gente se apegou, tipo: "Cara, aqui teve alguma coisa minimamente que eu acho que a gente devia colocar, então assim, vamos colocar linha na rua, nem que seja nesse tal de B2B e vamos ver o que que dá". Então na época foi muito do tipo: "Vamos subir um dash no code, vamos tentar vender linha rápido para investidor, para gente próxima", assim, foi super num contexto meio controlado. Eh E aí eu lembro de a gente jogou isso na rua, assim, até nem falamos para investidor na época, tinha poucas coisas, assim, a gente jogou, tipo, por 2 semanas esse jogo do vamos ver o que que dá no B2B. Então, não, na época não foi um pivot total, foi do tipo, vamos ver enquanto a gente descobre e figure out, tipo, esse negócio que parece que vai dar ruim, vamos fazendo o que parece que tem um low hanging fruit aqui, que eu não sei o tamanho dele, mas vamos vendo. Quer vender o chip, Linha corporativa. linha corporativa. Que na época a gente achava e não é, eu ia falar que a gente não achava sexy, não é sexy ainda, eu acho, mas do tipo, a gente falava: "Ah, meu, sei lá, vamos fazer", do tipo, parecia uma coisa muito nice to have, assim. E aí a gente, pô, no fim a gente descobriu que era a tese, hoje é a tese massiva que é hoje, assim. Então, o que não parecia necessariamente o pivot, parecia uma antecipação de uma parte da tese grande, na verdade virou a tese massiva que é a Salve hoje, assim. E aí, tipo, em 3 semanas a gente vendeu para umas 40 empresas. Que pra nós a época foi tipo: "Porra". E aí foi naquilo que você falou, acho que foi muito percepcional, assim, no bom. Então começou a aterrissar muito rápido. E aí nesse momento falou: "Vamos com tudo". Aí vamos com tudo, aí tem uma carta, aí escreveu uma carta para os investidores, porque os investidores tinham investido na outra tese, né. Ele escreveu uma carta e falou: "Cara, a gente testou isso aqui, vendeu para 40 empresas em, tipo, 2, 3 semanas, já estamos com X linhas", pra nós era uma loucura, assim, sei lá, 200 linhas, a gente tipo: "Meu Deus". E a gente vai para esse negócio de B2B, e acho que esse é o caminho, a tese aí a gente conseguiu entender muito rápido por que que era boa aquela tese, assim, aí a gente falou: "Pô, vamos entender melhor o B2B, vamos falar com mais gente, vamos lá". Então a gente fez todo o dever de casa, assim, também não foi uma coisa do: "Ah, caímos aqui, vamos ver". Obviamente tinha um direcional nosso de tese junto, mas a gente falou: "Vamos embora, vamos para o B2B". E por que o B2B tinha tanta dor? Então hoje eu consigo, porque no fim do dia nós éramos caras de software procurando software para construir, né. E no B2B era o que mais doía. Então, quando a gente falou com uma empresa de 2.000 linhas, assim, foi muito marcante. A gente falou: "Cara, como que vocês gerenciam essas linhas?". "Ah, eu uso um Excel". Eu: "Pô, mas como assim, você não usa software?". "Não, não que Excel não seja, mas tipo, você não usa o dashboard da tua operadora?". "Não, não uso". Aí ele falou, então aqui fez esse match do: "Opa, parece que aqui tem software para construir". Eh, Tanto que o primeiro software, na verdade, foi o no code ali, que eu falei: "Nossa, dashboard foi no code por um bom tempo, eu posso entrar nisso depois". Mas no sentido de a gente falou: "As skills que a gente tem aqui, elas são aplicáveis, assim". E elas estão em telecom, então, assim, conectou tudo que a gente falou, muito mais do que na outra tese B2B2C, porque a tese B2B2C não tinha tanto software, assim, hoje eu vejo, por isso que eu achei que foi bom a gente não foi pra ela. Então a gente foi no B2B, a gente falou: "Cara, aqui tem essa camada gigante de software pra construir, vamos nela". E quanto tempo de vocês terem essa descoberta até irem para o Ai Mineiro? 1 ano, 1 ano? Não, 1 ano e meio, foi bastante tempo. Eu lembro em um dos pitches que a gente manda que você enviou, que eu tenho uma olhada, tem uma parte até do momento da tese que acabou sendo até ter uma visão mais holística, que talvez no futuro vocês busquem ser uma Rippling. E aí você me corrige se eu estiver enganado. De você ser, de certa forma, a plataforma para esse gerente de TI que está vendo a cross-board, telefonia móvel, internet, equipamentos e tudo mais. Uhum. Vocês chegaram a buscar essa tese por um momento, nesse 1 ano e meio antes do IC. Essa tese isso, a tese começou puramente com o B2B e eu diria que uns 6 a 8 meses depois a gente falar: "Tem telefonia aqui corporativa para entregar", a gente viu que o gerente de TI, que é a nossa persona, no começo a gente não sabia nem quem era a persona, assim, né, muito bem. Então a gente foi conhecendo melhor a pessoa, a persona,
e a gente viu que ele também tinha vários problemas horizontais ali na área dele. E aí a gente caiu na tese da Rippling. Mas não foi isso que colocou a gente na OIC, tá? A OIC, ela olhou muito pra tese B2B, linha corporativa, assim, pra ser bem sério. Então a gente aplica pra OIC desde a outra, tá? Antes de se chamar Salve, a gente aplicava. Então a gente aplicava pra OIC quando era tese B2B2C e foi aplicando por 2 anos, assim. Então, me parece até que essa questão do IC, depois a gente entra um pouco mais no Ecomineiro, mas foi quase que vocês voltaram a ter mais foco naquele momento, nessa grande oportunidade que é a telefonia corporativa, antes de criar novos produtos. Sim, com certeza, assim, a gente até hoje a gente tem essa visão e a gente constrói produtos nela, mas tem uma briga constante, não no sentido figurado, no sentido figurado, tipo, a gente não fica assim num embate, mas a gente discute bastante do quanto ir nela, do quanto a gente ainda tem que confiar muito na tese B2B. Eh, mas sim, acho que a YC, tipo, porque o que acontece é que também mistura com fundraising, né? Então a gente tentou fazer, a gente ficou um bom tempo levantando a rodada seed pré-entrada do YC. E aí isso também vai mexendo com a cabeça, né? Do tipo, founder early stage, que tá ouvindo muito não e que tá repensando a própria tese dele, começa a se apegar a coisas que ele acha que são muito mais importantes que elas são, assim. E desapegar de coisas que são mais importantes. Então aí se foi por isso nesse sentido. Eu quero dizer isso aqui, não é que a tese Rippling é muito boa e a gente continua acreditando nela, mas eu acredito muito na tese corporativa também. Então sempre que me perguntam, eu vejo as duas, e eu quero fazer as duas e as duas conversam. Mas teve um momento de Salve que a gente falava mais da outra tese do tipo IT, assim, e o telco era só um momento, assim, tipo uma desculpa, um CAC, sabe? E não era isso. E de certa forma, você acha que isso foi uma resposta a ter levado vários nãos do mercado de venture capital? Com certeza. Tentar criar uma tese moldada, porque a gente sabe, né, o mercado de VC, eu lembro, na época a gente chegou a conversar, e o mercado de VC, ele tem seus preconceitos e coisas e crenças limitantes, às vezes erradas, e o mercado de VC, eu acredito que olhou telefonia com muito preconceito por muito tempo, né? Continuo olhando, definitivamente, assim. Telecom e VC não são grandes amigos, assim, definitivamente. Eu entendo por quê, mas a gente não, por muito tempo, ouviu muito, assim, aceitou muito o feedback de fundo e acho que perdeu muita confiança na tese central, que não tinha por que perder. Os dados estavam lá, tipo, os números estavam todos ali. Tanto que a gente entrou no YC, né? Que não é um negócio simples de entrar. Então, definitivamente, assim, a gente perdeu muita confiança por causa disso, por ouvir muitos nãos e tentar reverter nãos, assim, que é uma baita cagada. É, então eu imagino, né, o quanto isso acaba mexendo com a cabeça, até na visão de longo prazo, porque é um monte de gente falando que está no caminho errado, e pessoas que fizeram investimentos, trajetórias de sucesso, e na quarta tentativa de entrar no Ecomineiro, vocês finalmente entraram, e aí você me corrige, foi a quarta, Foi a certo? quarta, aham. Foi a quarta tentativa. Qual o maior benefício do programa? E a minha pergunta é, você acha que é um boost de confiança para o founder no caminho que ele está trilhando? Eu acho que esse é o maior benefício, assim. É que é uma mistura, né? Mas pra nós esse foi o principal benefício, eu acho. Tipo, a gente deu a primeira conversa que eu tive na YC foi com o Michael Seibel, fundador da Twitch, pra quem não conhece. E aí eu fiz o pitch pra ele, assim, a gente começou a conversar, eu fui falando de Salve, parará, falei da tese, falei de várias coisas, eu não lembro exatamente o quê, mas eu fiz meio que o pitch que eu tava acostumado a fazer. Daí ele falou, cara, parece que você tá, tipo, há 6 meses falando com um monte de VC, tipo, você tá meio que com um pouco de medo do teu próprio negócio. E peraí, vamos lá, vamos falar com calma aqui. E, tipo, vamos voltar, tipo, back to basics. Então, e aí pra nós isso foi tanto no sentido de tese como no sentido de founder mesmo, do tipo, bater no peito e falar, cara, eu tô fazendo, a minha tese faz sentido, tipo, ah, eu sei porque eu tô fazendo isso e eu sou a melhor pessoa pra fazer isso, assim. A gente tava aos poucos esquecendo isso. Então teve um detox de confiança pessoal mesmo, assim, do tipo, falar, cara, é isso mesmo, tipo, a Salve é isso, eu sou isso e a gente vai conseguir fazer. Então esse foi o benefício primário, assim, falar, cara, se eu conseguir entrar no YC, tipo, se eu tô ouvindo o Michael que o meu business faz sentido, não é, tipo, não são 90 nãos que vão me dizer que não faz, né. Daí teve outros benefícios que são muito óbvios também, tipo, networking é bizarro, né, desde conhecer um Michael da vida até conhecer outros empreendedores e estar em São Francisco por 4 meses é incrível. Aí começa a ser vários que é difícil elencar a principal. Então, acho que o principal vem no sentido de, tipo, abrir uma chavinha pro melhor lugar do mundo pra começar o negócio de tecnologia, na minha opinião. E, tipo, assim, no sentido amplo da coisa. E ter uma chavinha lá e meio que conhecer pessoas de lá e poder estar lá também. E aí depois entra em N várias outras coisas. Ano passado eu fiz um artigo sobre o IC,
E você participou e eu perguntei para vários founders que participaram do IC qual foi a principal lição. E você escreveu o seguinte, eu queria que você discorresse, trouxesse um caso em como o Ecomineiro te ajudou nisso. Você fala assim: o mais importante no começo de uma empresa é distinguir o que é distração do que não é. As distrações são o único real concorrente. A gente acho que no nosso caso, acho que esse exemplo do não, assim, ele é um bom ponto, assim, do tipo, você achar que a decisão de investidor de não investir, tipo, é uma coisa que deveria ser direcionar o teu negócio, não é, ela é distração. E ela às vezes parece muito né, tipo, parece que ela tá direcionando o próximo passo pra você, do tipo: "Ah, se ele falou isso, então eu deveria ir pra cá". Então acho que esse é um exemplo, assim, de distração que a gente ouviu de, tipo, entendeu que era bullshit total, assim, pelo IC. Aí tem vários outros, né, eles têm uma lista de coisas, assim, e a gente percebe vários, tipo, eventos, ter muita criticidade sobre como fazer eventos, e que tipo de coisa fazer. Então, você acaba ganhando, enfim, quando você tá na YC, você consegue fazer várias coisas, né, você consegue estar em várias coisas, e estar em um monte de evento, e falar com um monte de empresa, é muito fácil achar que você tá trabalhando e você tá ocupado e tal, na verdade você só tá distraindo. Mas acho que o primeiro exemplo seria esse mesmo, na real. Tipo, eu acho que eles ensinaram a gente a falar: "Cara, bate no peito e vai", entendeu. E tem uma coisa que é até curiosa, assim, quando eu olho os materiais pré-IC, pós-IC, e eu sinto que vocês são muito mais diretos na comunicação. O que o Ecomineiro ensinou sobre comunicação, sobre fundraising, sobre ser mais claro, sobre ser mais direto, que a gente não vê muito no Brasil? Acho que o primeiro ponto a gente tenta explicar muita coisa de uma vez no Brasil, assim. Eu acho, pelo menos do que eu vejo muito pitch tentando explicar, tipo, 200 coisas, no mesmo deck. E acho que o OIC me ensinou muito a cara, você não precisa explicar tudo de uma vez, você precisa abrir a porta para perguntas, basicamente, assim. Então, tipo, eu acho que isso foi muito importante pra mim, do quanto que um deck, um pitch, ele tem que ser muito mais uma abertura de uma conversa, do que uma estratégia de convencimento, basicamente, assim. Então, claro que as coisas têm um mínimo de um overlap aqui dessas 2 coisas, mas é majoritariamente do falar: "Cara, é isso aqui. E aí?". Tipo, então o nosso deck foi muito assim, acho que o deck pré-YC ele, sei lá, devia ter uns 30 slides, não lembro, mas era uma coisa maluca, assim, super complexo, várias questões, então a gente antecipava muita informação, então a gente tinha a impressão que a gente tinha que se antecipar a várias coisas que eles iam perguntar. Enquanto pós-YC e um deck pós-YC era muito do tipo: "Cara, em resumo, você tem que entender isso. Nós fazemos isso, isso, os resultados têm sido esses até agora. Shoot your shots. Tipo, o que que você quer saber a mais disso?". E isso foi mágico, assim, pra rodada, porque os investidores, cada um quer saber, sob uma ótica de fundraising, tipo, cada um quer ir pra um lado, né. Então, se você começa a dar se você joga muita informação pra um lado que o investidor não quer saber, tipo, você vai gerar um desinteresse rápido, assim. Então é melhor você é até uma dica que funciona também pra entrevista, quando uma dica que eles dão pra quando você vai responder alguma coisa, e acho que nos Estados Unidos isso é mais comum, é a pirâmide, eu nunca sei se é pirâmide invertida o nome, alguma coisa nesse sentido, que é: "Como que é teu ticket médio?". E aí a resposta, o brasileiro em geral, eu acho, não querendo ser no vira-lata, mas eu sinto isso, a gente dá uma volta, assim. Então veja bem, no ticket médio, primeiro você tem que entender que ele, tipo, a gente dá o contexto e daí no final responde. Então, a dica que eles davam pra entrevista é: você vai responder, primeiro você fala: "Ó, meu ticket médio é R$ 100". E aí, se você quiser, você amplia. Então por isso que é uma coisa de abrir. E pra mim um pitch é meio assim, sabe, tipo: "Cara, ó, é isso aqui que você precisa entender, como você quer abrir". Se você abre muito, de repente você fala de um problema que o investidor nem estava preocupado em saber, que agora ele está, porque você falou daquilo pra ele, e aí é isso, assim. Então a gente tinha reuniões que em 10 minutos resolvia, porque, cara, já tinha falado que o cara queria ouvir, ele perguntava, a gente sabia a resposta, então conhecia muito bem o nosso negócio, e é isso. Para quem tá ouvindo aí no carro, em qualquer lugar, esse frame é a pirâmide de Minton, é um frame da McKinsey, que eles usam muito, que é basicamente um frame que você dá primeiro o grande statement e depois você usa os argumentos de suporte. E você recheia. E de fato, acho que essa é uma diferença muito gritante entre o brasileiro e o americano. Acho que o americano em relação a quase todo lugar do mundo, porque ele é muito conciso, ele é muito direto, ele é muito claro. Então, basicamente, é só ver na agenda de praticamente qualquer VC, né? Lá fora, provavelmente ele vai te dar meia hora. E no Brasil, às vezes é 45, 60 minutos. E aí tem as coisas boas e as coisas ruins de você ter esse tipo de dinâmica, mas sem dúvida é um ponto, assim, essa concisão é uma coisa que falta. E geralmente 30 minutos é o suficiente mesmo, e quando você tenta 30 no Brasil, geralmente não é, assim, é muito louco isso, é muito louco.
não querendo entrar no melhor ou pior, mas, tipo, pra fundraise especificamente, ajuda muito. É, exato. E aí, logo depois que vocês saem do IC, no deck, vocês já têm um statement muito claro, que eu acho muito interessante. Eu acho que isso dita muito do que é esse novo momento da Salve, o que é a Salve 2.0, o que é essa nova fase, que você fala assim: para ganhar no B2B, a gente acredita que software é a resposta. Eu queria que você navegasse um pouco em cima desse right to win, sobre esse statement, sobre por que software é uma camada que falta no mercado de telefonia corporativa. Eu acho que vem, até voltando um pouco na outra pergunta em relação aqui, né, ele nasce um pouco da ótica de um mercado absolutamente concentrado, né, então no fim do dia, você tem 3 players com 99,6% desse mercado, e players que tem que fazer uma cadeia muito longa. Então eu sempre falo assim, eu até não culpo as operadoras necessariamente pelo status quo atual, porque você ser dono da infra e ser dono da loja no shopping e fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo são extremos tão distintos, assim, do tipo, você ter a antena e ter a loja, é uma cadeia tão gigante que é muito fácil qualquer bola cair aqui, né. E a parte de infra, ela é muito complexa, obviamente, não vou nem entrar nos detalhes aqui, mas vocês podem imaginar o como é difícil você ter uma rede móvel funcionando num país como o Brasil, um continente, praticamente. Então o que eu quero dizer é, são empresas de telecom, não são empresas de software. Então é uma leitura que começa na concentração de que, pô, se estão 3 empresas de telecom estão tentando fazer não só tem 99% do mercado, 99,6% do mercado do B2B, mas tem 99, 98% do B2C também. Então, assim, são centenas de milhões de linhas para cuidar, sendo que você também é dono da infra, que você tem que fazer tudo acontecer, enquanto isso você tem que pensar na camada de serviço junto. E aí pensar num software incrível para uma empresa de 2.000 linhas gerenciar aquele software. Não vai acontecer. Tipo, não tem como acontecer. Porque não é prioridade mesmo. Do tipo, se você tem 99,6% de 55 milhões de linhas, fazendo um software que funciona muito bem para um gestor de TI usar, não é a maior prioridade, porque você não precisa fazer isso acontecer, porque você já tem 30, 40% do mercado. É tipo, a leitura começa aí, assim, é basicamente um olhar de oligopólio mesmo. E aí a gente vem numa camada de olhar, tá, eu posso isolar toda a camada de serviço, e fazer só ela, né? Eu posso isolar a infraestrutura, não tocar a infraestrutura e fazer só ela. Então a Salve nasce dessa tese, tipo, deixa eu só focar numa parte que para a operadora é muito difícil focar e que muito difícil, para não dizer impossível focar, porque tem milhões de outras coisas, literalmente milhões de outras coisas na frente, assim. Feliz de estar gravando esse episódio na Casa Salve, em Curitiba. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Salve é apoiadora do Sunday Drops Podcast e ela é uma das empresas que trata a comunicação e relação com o cliente da forma mais autoral. Se você é um founder, quer usar software da melhor qualidade para um processo muito importante que é a telefonia e comunicação da sua empresa, você deveria dar uma olhada no site da Salve. Acesse www.salve.com.br/startups e revolucione a telefonia corporativa da sua empresa. E como enxergar essa dor se traduziu em decidir o que construir? No começo, eles têm até eu lembro muito disso, assim, eu lembro que a gente demorou bastante pra ver o dashboard da operadora. Tipo, acho que eu fui ver o dashboard de uma delas, tipo, 6 meses depois a gente tá na rua, assim. E foi bem não foi proposital mesmo. Acho que nasceu de uma crença de que provavelmente ele não ia resolver, então, tipo, estava tudo bem, mas foi meio que não proposital, mas tinha um pouco da coisa do seu outside e tal, misturou várias coisas. Mas o tipo, a gente sempre se drivou muito do, tá, o que que faz sentido, assim, se a gente fosse fazer, o que que a gente faria? Então, a gente literalmente fez isso no começo, assim. Uma empresa porque no começo era uma empresa um pouco menor, então a gente começou pensando no dashboard, uma empresa que tem poucas dezenas de linhas ali, primeiras dezenas, talvez primeira centena. E aí a gente foi aumentando o mercado e foi aumentando a complexidade do dashboard também. Então sempre partir de um olhar de tipo, colocar o cliente no centro mesmo e entender o que que ele tá precisando. E às vezes isso não é perguntar, né, do tipo, não é só ficar: "Ó, o que que você precisa agora? O que precisa agora?". É uma mistura de o que que você precisa com a experiência que eu quero entregar. Então sempre foi bem travado a isso, assim, a gente olha muito pouco pra fora e olha muito pra dentro de casa, assim, tem uma autorreferenciação bem alta em, tá, como que deveria ser a telefonia móvel. E aí é o jeito que a gente faz. E aí, claro, vem um monte de referência de fintech que a gente trabalhou, vem referência de tipo simplificações que a gente viu nessa área, assim, vem referência de como que SaaS é vendido. Então, quando você olha para a Salve, é muito mais uma empresa de SaaS, né? Porque a gente distribui como SaaS, a gente constrói software, a gente constrói SaaS no fim do dia. Então, obviamente, tem várias referências, mas elas não estão em telecom. Me lembra até aquele conceito, né, que o pessoal fala de fintech e fala do novo momento que é a TechFin. São empresas financeiras, mas que são baseadas em tecnologia. Aqui é quase que uma tech telco, algum conceito nessa linha,
porque é uma empresa de tech first que entrega uma experiência superior de telefonia. E eu conversando com o Lucas, conversando com o pessoal aqui dentro da Salve, tem muito uma referência até de Jeff Bezos, Amazon, de obsessão pelo cliente, o cliente no centro. E a minha interpretação é que o seu cliente número um é o gestor de TI que está cuidando dessas contas. Como vocês trabalham lado a lado, e aqui eu queria trazer um pouco para a prática para os empreendedores que estão ouvindo. Claro, ele foi mudando com o tempo, né, hoje ele vou entrar muito no como é hoje, mas sempre foi uma co-construção, com esses clientes de fato, assim. Então a gente, por exemplo, né, tem uma única pessoa de produto na companhia até hoje que é o Lucas, que é o Lucas, meu co-founder aqui. Então existe uma a informação corre muito rápido, assim. Então para você descobrir alguma coisa, você descobre muito rápido. Então o Lucas sempre esteve muito próximo dos clientes, porque a gente não criava muita camada para isso acontecer. Então, tanto que é até difícil descrever, por exemplo, como que era o nosso processo de discovery, assim, porque ele era tão natural e era tão rápido, porque era só entrar numa call que ia ter ali de vendas, era só, e acontecia naturalmente, era só entrar numa call do tipo de um cliente que estava pedindo para contratar 100 linhas, a gente nunca tinha vendido 100 linhas de uma vez e tipo, vamos entender. Então era muito de estar presente no começo, basicamente. Isso continua acontecendo, mas em uma escala maior. E então agora a gente tem que criar um pouco mais de momentos específicos para isso acontecer, assim. Acho que o último que foi muito acertado foi o Salve o Compass, então a gente criou o que a gente chama de Compass Club, que a gente gosta de nomes e brandings e A coisas gente estava assim. conversando um pouco disso. Compass, para quem está se perguntando, é bússola. Bússola em Mas inglês, então fica mais legal salve Compass que salve bússola. o bom de Salve Bússola, infelizmente, não ia funcionar tão bem. A gente tenta achar nomes em português, mas às vezes não dá. Mas a gente foi em Salve Compass, a gente criou o Compass Club, que é uma parte pequena dos nossos clientes que a gente quer trazer quase como um conselho de cliente, digamos assim. Então, eu falo, não é exatamente como um conselho, mas que nos ajuda a tomar decisões. Então, a gente fez um evento que vai acontecer semestralmente, que é o Salve Compass. Então, literalmente, a gente trouxe aqui, alguns meses atrás, tipo, 15 clientes, o Brasil inteiro, assim, a gente trouxe de acho que 8 estados diferentes, trouxe para cá, trouxe a galera que usa, então não era necessariamente trazer necessariamente a diretoria da companhia, mas era trazer os heavy users, a pessoa que está usando a Salve todo dia, e falar, cara, para onde que a Salve deveria ir, assim, tipo, o que tá doendo mais, como que tá acontecendo. Então, foi muito acertado, foi incrível, assim, foi um dos melhores dias da minha vida profissional real, foi incrível. Eh, mas então, o que eu quis dizer é que hoje a gente cria momentos específicos para coisas mais intensas acontecerem. Antes a gente não precisava fazer isso porque eram menos clientes, era menos gente envolvida. Agora a gente tenta criar esses momentos, mas não deixa de acontecer puta, uma constância mesmo de proximidade com o cliente, assim. E nessa constância de proximidade com o cliente, né? Cliente é algo muito curioso porque eles apontam os caminhos, eles vivem as dores, e ele é um grande farol, mas muitas vezes o cliente quer muita coisa. Então tem uma série de necessidades. Como vocês pensam na priorização, entender o que faz sentido construir diante dos recursos que vocês têm para fazer? É um bom ponto, que até com os próprios clientes aqui, eles vieram aqui, a gente discutiu literalmente, tipo, features que deveriam existir ou não. Então teve uma dinâmica ali que a gente chamou de mercado de features. Então houve uma discussão real do tipo, meio que de roadmap. Conta essa parte do mercado de features, porque a Duda comentou comigo, achei muito interessante como foi a dinâmica. Tá, ela veio, eu vou ter que contar uma dinâmica anterior a essa. A gente fez primeiro a gente mapeou, a gente separou os clientes em 3 grupos, e a gente mapeou diferentes momentos da jornada do dia a dia deles, como um gestor de TI. E tentou entender dores, o que eles queriam para aquele ano, então eram metas, dores, o que a Salve já estava resolvendo, o que eles queriam que a Salve fizesse para eles, em relação àquele tema. Então vou dar um exemplo: onboarding, offboarding, telefonia, gestão de ativos, sei lá, qualquer coisa assim. Podia ou não envolver a Salve. Aí essa dinâmica gerou um pequeno backlog de coisas que eles queriam que a Salve fizesse para eles em relação àquela dinâmica específica. E aí a gente já tinha pré-mapeado coisas que a gente sabia que a gente potencialmente poderia fazer no futuro. Então a gente já tinha mapeado uns 10, surgiram mais uns 10 de manhã, a gente foi para o almoço, quando a gente voltou a gente já tinha um quadro aqui com essas 20 possibilidades que a gente tinha mapeado. E esse era o mercado de features. Aí a dinâmica foi relativamente simples, era basicamente eles tinham uma quantidade de votos para fazer, e aí cada um tinha um voto que a gente chamava de patrocínio, que era a pessoa, se ela, era tipo, que nem o super like do Tinder, era basicamente isso, e aí havia a contrapartida que a pessoa deveria se comprometer a ser patrocinadora daquela feature, no sentido de, por exemplo, eu quero o client para Linux, ou eu quero que a Salve vire um VoIP. Se ele votasse em patrocínio e a gente resolvesse fazer aquela feature,
ele se comprometia a ser um beta tester, fazer reunião com a gente, fazer discovery, sabe, do tipo: eu vou co-construir com vocês". Então é assim que funciona o mercado de features. E aí voltando na pergunta inicial, mesmo o mercado de features, que é tipo uma discussão super específica de a gente deveria fazer A, B, C, D, E, a gente abriu a dinâmica falando: "Olha, pode ser que a gente não faça nenhuma dessas coisas". Então isso aqui não é uma discussão exata de roadmap, é uma discussão de possibilidades e a gente vai, tipo, pensar isso junto. Eu acho que isso diz muito como a gente faz, porque a gente sempre mantém um nível de autorreferenciamento, não sei, mas é tipo olhar pra dentro de casa e falar: "Cara, a gente que toma a decisão no fim", e aí isso não quer dizer que você não ouve o cliente, isso quer dizer que você ouve e que você digere, isso quer dizer que você visualiza, e aí a gente toma uma decisão. E pode ser exatamente o que o cliente pediu, mas pode ser bem diferente do que o cliente pediu. Acho que a Apple é bem famosa por isso, né, do tipo olhar pouco pra concorrência, do tipo pensar muito no que ela visualiza como um produto e tal, e ouvir, pelo menos era mais assim, tem uma discussão do quanto que isso ainda é o caso. Mas ela sempre, pelo menos sempre foi muito famosa em fazer isso. Então, pra nós sempre foi esse balanço de tipo, o que que eu quero como salve, o que que meu cliente quer, e eu fazer um caldo de estudo, assim. O resultado te surpreendeu? Surpreendeu. Eles pediram uma coisa que, quer dizer, metade da companhia achava que isso ia ganhar e metade não achava, assim. Então, surpreendeu. Os votos, algumas coisas surpreenderam, assim. Então E conseguiu eu ter não sei uma se eu vou fazer. tipo, mas trouxe uma visão exatamente do que é a dor e do que eles estão vivendo. Sim, sim. E aí acho que um bom exemplo também é, depois dessa dinâmica a gente fez o Vision Type. Então a gente mostrou pra eles como a gente queria que a Salve fosse daqui a uns anos. E aí, tipo, eu literalmente um vídeo assim falando: "Cara, isso aqui, o que que vocês acham? O que que assusta? O que que não assusta? Do que passa pela tua cabeça?". Mas calma, só um segundo antes. Quando você fala um videotype, é um vídeo, uma visão do que vai ser a empresa, de quais os produtos e tudo mais. O Vision Type especificamente nesse caso, ele é bem de produto, ele é um vídeo que mostra o produto acontecendo, então nesse caso especificamente. Então, não vou entrar no detalhe aqui, mas basicamente mostrava uma jornada do uso de Salve daqui a um tempo. Então não era um PowerPoint, não era do tipo, não era eu não tinha nenhuma explicação. Era literalmente direto o uso, tipo uma tela sendo gravada. Então, eu acho que também é um bom exemplo do tipo, a gente já tem uma visão aqui do que a gente quer ser no futuro, assim. Então tem também por isso que eu falei do olhar pra dentro de casa, porque a próxima dinâmica foi do tipo: "Essa é a visão que eu tenho de Salve, assim, o que que vocês acham?". Pô, mas deve ser um processo difícil, você ficou, tipo, nu na frente dos seus clientes. Pô, como se lida com esse processo, assim, de certa forma? É algo que vocês pensam dentro de casa, que vocês discutem, obviamente vocês discutem com os clientes, mas é um dia que você tá mostrando o que você quer construir para aquela persona. Então imagina a minha perspectiva, é quase que eu pego os meus power readers, os meus principais leitores, ouvintes, e falo assim: "Cara, é isso que o Sunday Drops tá mirando daqui a um tempo", e a reação pode ser: "Incrível, cara, é isso". Mas pode ser: "Ah, não sei se é aí". Então é algo complexo, né. É complexo, acho que tem que ter uma coragemzinha, assim. Eu acho que, de novo, ignorância é uma benção, a gente não pensou tanto nisso, assim. E porque no fim do dia e aí acho que aconteceu o que a gente imaginou, foi uma mistura, tipo, teve gente que falou: "Cara", você via a pessoa falando: "Porra, caraca". Tinha algumas pessoas falando: acho que eles não pensaram em tal coisa, eu acho que vai dar merda". E aí meio que rolou uma discussão depois, assim, foi super legal. Acho que tem um apego, acho que não tem a gente não tem muito apego, assim, sabe, a opiniões e, tipo, eu gosto muito daquela coisa do Strong Opinions Weakly Held, assim, até pro meu próprio Vision Type, acho que é muito isso, assim. Então se todo mundo falasse: "Cara, foi horrível", eu não ia ficar mal, entendeu. E no final isso traz feedback, traz informação pra você, e pra você tomar as melhores decisões aqui dentro no contexto da Salve. Então, melhor do que ter um cliente que não fala nada, e você não tem a menor ideia do que ele tá pensando, do que ele tá agindo. Então, isso é uma cultura muito diferente, assim, vocês fazem coisas de uma forma muito autoral, né. Não só isso, também tem outro processo que é o Earning Releases. Eu queria que você navegasse um pouco sobre o que é o Earning Releases, a inspiração e o que foi, porque eu sinto que também é algo que a gente vê pouco nas empresas brasileiras. A inspiração veio de empresa gringa, de fato, então a gente olhou pra empresa como Airbnb, como o Brex, assim, foi uma grande inspiração, e a gente entendeu que tinha alguns motivos pra fazer aquilo acontecer, assim. Mas o começo, pra ser bem sincero, assim, a gente olhou pra aquilo e já via esses releases acontecendo, a gente sempre achou muito legal, é o próprio da Apple, né, a Apple faz, sei lá, muitos anos já os grandes releases e tal. E aí a gente sabia que vinha várias coisas, a gente já ia ter um grande release, mas na verdade não tinha percebido que a gente tinha 4 coisas pra sair e elas iam sair em datas diferentes. Ele falou: "Pô,
vamos pegar essa ideia de lançar tudo de uma vez, empacotar isso, fazer um grande lançamento, documentar isso melhor e vamos já que elas vão sair muito próximas, tipo, uma vai sair um mês, outra vai sair no outro, tipo, vamos juntar tudo e vamos ver o que acontece. Então começou muito nisso, assim, não começou como uma: "Ah, a partir de agora, Salve é uma empresa que faz releases X por ano e agora essa é a estratégia", não, começou com: "Vamos fazer pra esse release um puta release, vamos ver o que que dá". Porque tinha essas 4 coisas engatilhadas, e aí foi um olhar pra fora. Acho que Airbnb e Brex são as principais referências, assim. E aí a gente resolveu fazer o primeiro, assim. E aí também de forma bem autoral, a gente fez muito do nosso jeito, fez dentro de casa, literalmente foi acho que eu estava sentado aqui do lado, e a gente fez rolar, assim, e aí isso aí virou depois agora a Salve é uma empresa que faz release, é uma empresa a gen tomou decisões pós aquilo, assim. É porque eu pensei muito depois que vocês fizeram o release, e é um jeito muito bom de você conseguir atenção, né, porque você tá basicamente consolidando todo o lançamento, e tem um motivo para você parar e olhar e pensar com calma, ao invés de chegar a 4 e-mails separados ou 4 posts no LinkedIn. E qual foi o resultado para vocês? Foi positivo? Foi muito positivo, cara. Ter feito o release, ele gerou esse boom de comunicação, assim, definitivamente. Então no dia, na semana, até no mês, assim, foi um mês incrível. Era coisa de literal 8h30 clientes que estava tentando falar um tempo, mandando mensagem proativamente, tipo, tentando entender. Algumas pequenas filas de espera rolando. Então, assim, teve um momento de comunicação. Claro, teve toda uma estratégia a gente jogar isso bem, assim, distribuir isso bem. Mas esse boom de comunicação funcionou muito bem. Eh, mas eu sempre falo que eu teria mesmo que não tivesse dado certo, eu continuaria fazendo releases de qualquer forma. Porque quando a gente olhou para dentro de casa, foi muito bom o momento que o ter o release criou em termos de cultura, assim, sabe, a companhia inteira focada em construir aquele release junto, assim. Não tinha tido um momento de tanta união e foco na companhia antes como teve naquele momento. Então pra mim, assim, tipo, mesmo que ninguém tivesse visto o vídeo, eu faria de volta, porque o que agora a gente chama de release period, assim, do tipo, período de release, é uma das melhores coisas que pode fazer na companhia, assim, de falar: "Galera, entramos em momento de release. Agora a companhia muda um pouco. Não é um momento para contratar gente nova, é um momento da gente, tipo, entregar tudo que a gente quer entregar, é um momento da gente saber já ter os nãos muito claros, e é de a gente de ir para esse caminho aqui. E vamos todo mundo junto, tipo, o marketing vai ter que pensar nessas coisas, CS vai ter que pensar nisso, eh, e vendas vai ter que estar preparando e vendo isso, e testando alguns pitches, produto e engenharia vão estar, tipo, totalmente focados em novidade, em não resolver, tipo, sei lá, débitos técnicos que não são tão importantes assim. Então só essa junção já valeu a pena, e eu vou fazer só por causa disso. Mas aí, claro, teve toda a questão da comunicação, a gente vendeu mais, a gente conseguiu comunicar, a gente conseguiu aquilo, é a metáfora dos tijolos, né, do tipo, a gente eh, se você bota um tijolo do lado do outro, é muito fácil passar pela frente e até você nem vê, né, você não vê os tijolos. Aí se você empilha os tijolos, então você bota 5 um do lado do outro, você não vê, mas se você põe um em cima do outro, ele não é ignorável mais. Então isso aconteceu muito e é muito do porquê a gente faz release de produto desse jeito. E quando você fala do release period, qual o período que você tá pensando? São os meses que antecedem o release. Então, no caso ali, por exemplo, a gente fez o release em fevereiro. A gente, na época, não tinha isso definido, né. Então, por exemplo, a gente tá entrando no release period agora na Salve. Então a gente tá em junho, a gente vai fazer um lançamento em setembro, então o release period é basicamente aqui o final de julho até o momento do lançamento em setembro. Então e aí entre isso tem os hiatos que a gente chama de break periods, que são os momentos entre lançamentos. Então enquanto eu tô definindo qual que vai ser o meu release, eu tô contratando pessoas, eu tô me preparando o time para esse próximo release period. Então é isso, os meses que antecedem. E você tem postado muito no LinkedIn, você agora, não sei se o Contramão é um podcast, mas você também tá criando conteúdo. Conta um pouco disso na ótica de CEO, na ótica da Salve, na ótica da importância que você vê nesse momento. Cara, eu acho que sob uma ótica de CEO, assim, acho que tem um momento muito de mundo, assim, que as pessoas acho que seguem muito mais pessoas e se interessam muito mais por pessoas do que companhias, acho que isso é muito natural, tipo, o Brian Chesky tende a ser mais seguido do que o Airbnb, assim, ou ter mais engajamento e tal, acho que é uma coisa natural de, tipo, você olhar para as pessoas, e a gente percebeu o impacto disso relativamente rápido, assim, eu não era uma pessoa ativa no LinkedIn no começo da Salve, fui virando com o IC, aumentou muito também, porque eu comecei a postar bastante sobre o Bet e tal, e aí a gente começou a perceber como aquilo se tornou um canal relevante. Então tem um olhar, tipo, prático de que as pessoas estão interessadas em outras pessoas, e o que elas estão fazendo. E acho que para
como CEO, acho que foi muito legal ir criando esse momento de, tipo, dividir, assim, o que estava acontecendo, assim. O building public, ele é também divertido para quem tá buildando, né. Então é uma mistura de, putz, tá legal pra fazer e ao mesmo tempo tem ajudado bastante a companhia, assim, a criar pai, pra ser lembrada, tipo, é um boulder absolutamente relevante, o que eu faço. Então sob o olhar de CEO, é entender que eu tenho papel nisso e que eu posso ter papel nisso. Acho que tem como não fazer, mas acho que tá cada vez mais difícil não fazer isso, assim. Pelo menos no nosso mercado, a gente se provou como algo super crítico, entendeu? Eh, e aí sobre uma ótica de companhia também, acho que é se apoiar nisso como estratégia e e fazer com que isso seja mais central e que as outras estratégias comuniquem com ela. Então não é de achar que: "Ah, agora vamos". Tipo, é quase que a gente assume muito, tem a ver com o autoral que você falou, né, a gente assume muito o founder led pra maioria das coisas aqui dentro, tipo, é muito o mesmo conteúdo é muito founder led, assim, desde o, tipo, dia a dia mesmo, como que as coisas acontecem, até como elas são comunicadas pra fora. Então também tem uma, acho que pra dentro, sob uma ótica Salve, tem a coisa da Salve também se perceber enquanto marca em torno disso. Do tipo, não se esconder atrás do founder, mas ao mesmo tempo também não querer brigar com essa comunicação, entendeu? Sim, sim, de certa forma é um ativo também que comunica, né, e todo o conteúdo você está comunicando com alguém. E aqui, Casa Salve, né, esse lugar super legal que vocês pegaram, super aconchegante. E qual foi o aprendizado que você não esperava de ter uma casa bacana, com que seu time vem pra cá, mas o que isso tá entregando pra vocês? O que eu não esperava tem até um pouco a ver com isso aqui, assim, do tipo, quando a gente viu a casa, a gente pensou: "Pô, vai dar pra fazer mais do que só botar as pessoas pra trabalhar todo dia aqui". Então o fato, por exemplo, de estar gravando podcast, acho que é uma das coisas que, cara, eh, acho que não querendo olhar pra ROI, mas, tipo, pensando: "Pô, faz sentido", porque a gente saiu de escritório muito menor do que esse, assim, tipo, pô, faz sentido esse investimento, assim. E hoje pra mim é no-brainer, a quantidade de coisa que a gente pode fazer, do tipo, a gente pode fazer evento aqui, a gente pode gravar podcast, outras pessoas podem fazer coisas que não têm relação com salve e tá tudo bem. Então acho que essa é uma coisa que pra mim era nada óbvia e que, nossa, hoje fecha a conta de uma maneira bizarra, sabe. O Compass, que eu falei do evento com clientes, foi aqui dentro. Então, essa coisa de você poder acolher várias iniciativas aqui dentro, não, eu não esperava, a conta fecha financeiramente, digamos assim. E sob o olhar de cultura também é muito forte, assim, porque daí a gente pode tem essa coisa do acolhimento, que tem muito a ver com salves. Tipo, por exemplo, dar um exemplo simples, assim, a nossa marca, a gente abandonou cores que são muito fortes e tal. Hoje, pô, a marca usa preto, branco, nude, às vezes. E isso tem uma intenção muito clara de tu conseguir trazer o brand dos nossos clientes pra dentro de casa, porque esse customer centricity também tem muito a ver com isso. Então a casa também é uma forma de fazer isso. Tipo, cara, a Casa Salve não é só sobre salve, do tipo, venham até aqui e podem fazer outras coisas aqui também, sabe? Então, acho que eu faço esse paralelo do quanto que esse acolhimento ele vem de várias formas, enquanto a Salve, ela não é uma marca que precisa se impor, ela precisa acolher, entendeu? E a Casa Salve acho que é uma forma física de fazer isso acontecer, assim. Eu não esperava isso acontecer, não foi proposital de cara. E hoje a gente percebe como tipo, algo que direciona bastante as coisas que a gente tá fazendo, assim, literalmente. Tanto que tem um evento hoje à noite aqui e é isso. E você, depois que teve a Casa Salve, mudou algo sobre a rotina das pessoas que trabalham aqui? A Salve é uma empresa que não tem regra, então ela não é nem presencial, nem remota. E aí aqui, acho que com a casa ela se tornou um pouco mais presencial, assim, então é melhor para as pessoas estarem aqui, do tipo, funciona, é mais agradável. A gente queria também, acho que o nosso escritório anterior ele não era tão melhor do que estar em casa, do tipo, ele concorria muito. E aqui, pô, é muito legal estar aqui, assim, é muito gostoso. E ele também é meio casa, então não fica uma dúvida cruel do tipo: "Nossa, é muito diferente de estar em casa", sabe. Então aumentou um pouco do presencial do dia a dia, e aumentou, a gente também tem essa lógica de a gente conseguir juntar todo mundo e poder fazer mais coisas todos juntos, né. Então desde um all hands, fazer todo mundo aqui, e ter essa coisa do escritório cheio, com todo mundo acontecendo, acho que isso a gente não conseguia fazer no outro escritório. A gente fazia muito mais coisas à distância ou assíncronas, e a gente tá se aproveitando mais de ter esse espaço para fazer esses momentos mais junto, assim. E aí também celebrações, tipo, fazer um churrasco, fazer um happy hour, fazer, pô, a gente vai fazer, sei lá, festa junina, vamos fazer aqui, e tal. Então vai ficando muito a casinha de todo mundo, então isso mudou, não tinha antes. E aí, entrando no assunto pessoas também, eu sinto que conversando com as pessoas aqui da Salve, tem muita gente que se importa com o trabalho. Eu sinto que isso é um desafio em muitos lugares. Fazer de fato a pessoa se importar e a pessoa fazer múltiplas tarefas também. Até o engenheiro aqui, ele não tem um papel só de desenvolver, mas ele tem uma visão mais de CS, de atender,
tem menos gatekeepers no caminho, talvez, por ter menos gente de produto. Como você, enquanto CEO, pensa sobre isso? Acho que a gente tem uma decisão quando a gente passou pela OIC, a gente configurou melhor o momento da salve que a gente chamou de salve 2.0, que era o entender que era essa salve pós-OIC, que era uma salve que tinha feito um extension de $2 milhões, que claro, não é um extension gigante, mas colocava a gente num patamar diferente em termos de grana, e que consequentemente ia aumentar a quantidade de pessoas e que a gente tem que pensar melhor no jeito de tomar decisões. E aí, quando a gente pensou em Salva 2.0, a gente tomou decisões. Então, uma delas era, cara, não vai ter middle management. É founders e todo mundo. E não que os founders decidem tudo, mas, tipo, não vai ter de novo, não vai ter gatekeepers. Assim, não vai ter alguém que responde por vendas ou por CS, que não seja, tipo, founders, né? Então, isso foi uma decisão escrita, literalmente. E aí, outra que veio como naturalmente, mas a gente também colocou no nosso documento de cultura da Salva 2.0, que eu posso entrar melhor depois, foi muito inspirado, acho que o Brex colocou isso muito bem, assim, que eles usam o operate at all levels, né? Tipo, operar em todos os níveis. E isso a gente juntou essa coisa do não ter middle management com operar em todos os níveis de forma muito clara, já desde o começo. Então, para nós, não tem distinção do tipo de tarefa que você está fazendo em momento algum, assim. Que eu acho que pro founder é muito natural, né? Tipo, o founder não tá muito preocupado, ele não acha ruim ele estar fazendo, tipo, arrumando, sei lá, o crachá do evento que vai ter depois, assim. Eventualmente ele tá muito ocupado e ele vai achar que aquilo não é a principal prioridade, mas ele não vai achar ruim fazer aquilo. Assim como ele também não vai achar ruim entrar em suporte e atender suporte quando precisa. Assim como ele não vai achar ruim ter uma discussão de 2 horas sobre estratégia futura, assim. E a gente consegue colocar isso em todo mundo, eu acho, entendeu? A gente coloca na cultura do tipo, todo mundo tem que saber operar em todos os níveis. Então demanda uma senioridade um pouco maior e demanda uma responsabilidade maior isso também. Então acho que essas duas decisões juntas, elas foram bem comunicadas, assim, elas estão literalmente escritas. Elas direcionam o dia a dia, né? No fim do dia a gente consegue fazer. Qual a linha mais importante do documento de cultura? A gente tem 3 camadas de definição de cultura. Valores são coisas super amplas, assim, são 5. E a gente tem princípios que são um pouco mais direcionados em comportamento e tem boas práticas, que é literalmente como usar Slack. Boas práticas de Slack. Os princípios, eles são bem importantes. Acho que tem um que ele é meio básico para todo o resto, que a gente fala que é sem cuzões. Então tipo, cara, são tipos de pessoas que não quer ter aqui dentro, assim, tipo, a gente fala muito de ser do bem, né? Que é super difícil de definir, mas ao mesmo tempo para nós é muito fácil de ver, assim. Então, eu acho que no fim do dia isso, tipo, talvez se pudesse escolher, talvez fosse isso. Tipo, cara, todo mundo é do bem, todo mundo, a gente tá criando um ambiente saudável, tipo, ninguém tá querendo passar por cima de ninguém, ninguém tá abrindo mão de um relacionamento, tipo, de um comportamento que deveria ser saudável pra, tipo, fazer a companhia avançar. Se a companhia avança no todo e com todo mundo, tipo, confortável com os outros, assim. E como você, enquanto CEO, imprime ritmo, além dos releases, é claro? Mas como você consegue imprimir ritmo aqui dentro da organização? Acho que tem camadas diferentes, né? Acho que a gente sempre tenta deixar claro as principais prioridades, assim, sobre um olhar trimestral. A gente não usa OKR ou coisas desse tipo, mas a gente tem KPIs muito bem definidos, a gente tem uma hierarquia de importância, assim, do tipo, todo trimestre a gente define quais vão ser os principais KPIs para a companhia como um todo, assim, uns 3, 4. E eles sempre estão a gente tem uma tabela de KPIs com vários outros, tipo 30, 40, que a gente repassa toda semana, então isso vai imprimindo o ritmo semanal, mas tem um olhar trimestral de, cara, isso aqui é o que importa para a companhia. Então, por exemplo, no Q1, tinha até um tema, assim, era Simplify to Amplify. Era uma lógica de, tipo, vamos simplificar algumas coisas, vamos back to basics em algumas coisas para a gente poder crescer ainda mais, crescer mais rápido e tal. Então, acho que sob o olhar trimestral tem esse direcionamento de tema, quase, e das coisas que são mais importantes. No semanal tem a coisa do olhar tipo, ir muito drivado por KPI. Eh, Acho que uma coisa que eu já vivi em outras companhias antes era, tipo, era uma dependência de projeto. O que eu quero dizer com isso? Tipo, era sempre cara, estamos com essa nova iniciativa, esse novo projeto é tudo, né? Nossa, ele precisa virar. E aí era uma coisa muito, tipo, eu tava muito drivado por fazer um projeto específico rolar. E acho que na Salve a gente não tem muito isso. A gente tem projetos importantes, a gente bota fé e tal, mas tá muito do tipo, cara, os KPIs ainda são os mesmos, assim. Do tipo, tem uma nova iniciativa que a gente vai dar créditos para clientes se eles estiverem dentro de, sei lá, vamos dizer um projeto específico assim. Ele é importante, mas ainda assim eu tô olhando para um KPI antes dele. Então, se ele deu certo ou não, não tem tanto problema. Então, a gente não fica tão drivado por sabe, não fica flutuando muito em ânimos, assim. Acho que é nesse sentido. Então, tem os peaks, beleza?
mas não tem esses grandes ânimos de, isso aqui vai ser transformador para a companhia. Então, a gente fala, por exemplo, em vez de falar de velocidade, a gente fala de ritmo. Porque velocidade é fácil você achar que tá sendo rápido, que você tá com velocidade. E ritmo é muito mais difícil você manter o ritmo, né? E ao mesmo tempo, quando você quebra o ritmo, todo mundo ouve. Então eu prefiro manter ritmo e cadência do que buscar velocidade. E acho que quando você se baseia muito em projeto, você vive muito por sprints. E não é muito por aí, assim. Então, quando a gente fala de ritmo aqui, tem muito menos esse momento de e aí, pô, como que a gente não chegou nisso? O que aconteceu? Tipo, você não vai ver momentos de, nossa, não batemos tal KPI. Que, claro, provavelmente tem vários lados ruins de fazer assim. Mas eu acho que o lado bom é que a gente acho que tem uma constância de, tipo, constante evolução, assim, de tipo, cara, 1%, 1%, 1%, 1%. Vamos indo, vamos indo, vamos melhorando. E aí isso volta a uma coisa específica de cultura que eu acho importante aqui dentro, que é, tipo, tem muito pouca individualização de resultado, tanto positivo quanto negativo. Então você não vai ver a gente falando, porra, apontando o dedo e dizendo, cara, isso aqui aconteceu, essa pessoa, tipo, dropou isso. Cara, nunca é uma pessoa só. E o contrário também, né? Tipo, tal projeto deu certo, chegamos em tal KPI, nunca é uma pessoa só. Então a gente nunca vai dar louros pra uma pessoa, tipo, super, assim. Claro, a gente valoriza, bate palma, fala, galera, pô, isso aqui aconteceu, parabéns aqui pro fulano e tal. Mas é muito pouco isso, porque tem a ver com essa, cara, constância, assim. E uma das coisas que mais chamou atenção conversando com seus investidores é um número mágico que você tem de Net Revenue Retention. Quem está ouvindo e não conhece é basicamente o quanto você consegue crescer de receita dentro dos próprios clientes, né? Então, se a Salve hoje parar de vender para novos, só crescer dentro dos clientes que ela já está, provavelmente ela vai dobrar, talvez ano a ano. Tem, além do produto, né, que já explica parte disso, tem algo que vocês consideram e algum segredo que vale compartilhar com os founders, por que esse processo é tão bom aqui dentro? Tem um segredo que não é um segredo, porque eu falo disso publicamente, falei disso Não é no mais um Webs. segredo, não é uma boa pergunta falar qual o É, segredo. a gente entendeu rápido no ciclo de vendas que nós somos o único que não tem contrato de fidelidade, né? Então, quando uma operadora vende linhas para outra empresa, para uma empresa, ela tem que vender um parque inteiro e aquele parque vai ficar travado por 2 anos. A gente não tem isso. Então, rápido, no começo não tão intencional, mas a gente foi entendendo rapidamente isso, que a gente podia vender uma linha, 2 linhas, para uma empresa que tinha 2.000 linhas. E aí a gente começou a entender do quanto que isso era valioso, porque no final do dia eu estava reduzindo o custo de oportunidade e o custo da decisão para o gestor de TI. Tipo, cara, vai lá, testa. Tipo, o pior que vai acontecer, você vai contratar a linha R$29,90, em um dia você cancelar vai te custar R$1. Tipo, não precisa nem te cobrar se você cancelar no dia seguinte, tá tudo bem. Então a gente percebeu muito rápido que ao fazer isso, a gente acelerava o ciclo de venda e trazia o cara pra dentro da nossa realidade. E aqui dentro a gente se bancava, assim, tipo, pô, eu te garanto, o produto vai ser 10x melhor, pelo menos. E é isso que foi acontecer, é isso que a gente viu acontecer, assim. Então, por exemplo, o meu time de vendas hoje, ele não é, a gente não comissiona vendas, porque eu não posso colocar um incentivo de vender o máximo de linhas versus vender logo para uma companhia. Então, vou dar um exemplo, com a BIP. Cara, a BIP tem múltiplas centenas de linhas com a gente, e ela começou num ciclo de 50 linhas que a gente vendeu em 20 dias. Se eu tivesse ficado ali negociando as 800, eu não sei se eu teria vendido em algum momento. Eh, então, se eu tivesse muito drivado por esse preciso vender esse parque inteiro, porque eu preciso fechar uma baleia aqui, e eu preciso disso aqui como vendedor, vai dar um problema. Então, o meu time de vendas está muito drivado em eu preciso trazer para dentro. Se for uma linha, o que importa é o parque que ele tem lá e o que eu vou trazer depois. E aí o produto também está pensado nisso, tipo, dá para gerenciar outras operadoras dentro de Salve. Então, a gente trabalha uma experiência de longo prazo com o cara. Tipo, é um olhar de LTV, entendeu? Então, isso também joga NRR pra cima, obviamente. Porque daí no fim do dia, tanto que a gente não se contenta, assim, tipo, um NRR bom pra SaaS, pra nós não é. Eu não vou me contentar com NRR de 120, 130%. Eu vou estar errando. Então, tipo, eu também tenho que jogar uma barra muito alta pra minha retenção, porque daí o produto tem que entregar o que ele tem que entregar, e aí CS tem que entregar o que tem que entregar. Então, um exemplo é, a Salve nunca vendeu mais linhas em um MRR maior por novas vendas do que por upsell. Então, upsell, todos os meses, com exceção do primeiro, upsell sempre foi maior do que new MRR. Então, o time de CS na Salve vende mais, traz mais resultado do que o time de venda. Não quer dizer que o time de vendas não seja importante. É um resultado conjunto, obviamente. Eu sempre falo disso quando uma conta expande, mas a gente sempre expande depois, mais. Até hoje, quando eu cheguei aqui, eu tinha um rapaz trabalhando, esqueci o nome dele agora, João. e o João, eu falei: "E aí, trabalha em qual área?" Ele falou: "Trabalho em CS". Eu falei: "Ih, resolve o problema". Aí ele falou assim: "Resolve o problema nada.
Aqui o CS tem outro papel. E aí foi bem maneiro a forma que ele me respondeu, porque de fato, assim, acho que o CS aqui tem muito mais um trabalho de expansão. Isso muda de alguma forma o talento que você traz pra CS? Muda. É O mais João, um inclusive, vendedor? mas ele é um ponto também, porque também não pode ser muito vendedor, né? Eu não posso criar um CS que ele tem que ter um olhar de gestão de conta, de fato. Porque se eu for para um extremo de um CS que fica ali fazendo outbound, digamos assim, para o meu próprio cliente, também tá errado. Vai perder a confiança, né, salvo. Então acho que é um olhar muito sobre, acho que tem que ter, a gente sempre olha muito pro técnico aqui, do tipo, as pessoas têm que conseguir ter não é ser técnico, mas tipo, conseguir aceitar uma carga cognitiva alta, porque são produtos acho que tem vários produtos e tal, acho que esse é um ponto. E o principal é a comunicação, no fim do dia, assim, acho que se a pessoa comunica bem, tipo, tá tudo certo. Tanto que por isso que também engenheiros podem ser, a gente pede a comunicação mais como um todo, porque daí todo mundo consegue ampliar um pouco mais o escopo. Acho que em CS não muda tanto, então a gente não necessariamente traz o vendedor. Mas sim, eu não vou trazer alguém que só resolvia problema numa outra empresa, necessariamente, assim. Talvez pensando nisso, por isso que a Duda é CRO, né? Tipo, revenue que de uma maneira mais ampla Isso, porque o revenue no nosso caso é vendas e de CS, CS. que é as áreas que ela toca. Então eu toco marketing então geralmente o CRO é marketing e vendas, né? No nosso caso é vendas e CS. É curioso que é basicamente isso, né? O produto vai entregar, vai gerar valor e a pessoa vai tombar a conta pra dentro. E esse tombar tem que ser muito natural, CS e vendas tem que se entender muito bem, essa passada de bastão tem que ser boa, os incentivos têm que estar bem alinhados, então é por isso que é uma pessoa só gerenciando as duas coisas. E você, enquanto tem 3 anos e meio que você empreende, talvez, Agora sim. o quanto você pensa sobre dilemas como qualidade e quantidade? Se é que você pensa muito sobre isso. Cara, é um dilema que acho que continua existindo pra mim, assim. É uma coisa que até tem alguns founders que vêm me perguntar de, pô, bootstrap ou VC-track? E aí, o que que você acha? Eu nunca fui bootstrap, então eu sempre aviso isso antes, mas o VC-track ele impõe uma ótica de velocidade, né? Então não é que eu tenha investidores me pedindo velocidade todas as semanas, mas eu mesmo me imponho porque eu levantei uma rodada exatamente para poder trazer velocidade. Eh, então, pelo fato de ser VC-track, acho que essa dinâmica sempre fica meio é sempre difícil de ter, porque a gente também é muito drivado por qualidade, assim. Então, nosso time de engenharia tem as Quality Fridays e tal. A gente pensa na experiência de desenvolvimento. Então, a gente não tem um time de engenharia que é, tipo, necessariamente focado em velocidade. Tanto que a gente não fala em velocidade, fala em ritmo na cultura. Então, a Salve não é uma empresa de velocidade maluca não, a gente tende a ir pro lado qualidade, majoritariamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tô no VC-track. Então, cara, eu tendo a achar que a gente consegue manter um balanço, mas é muito difícil, assim. Tipo, é uma coisa que eu me degladio comigo mesmo constantemente, assim. Não cheguei numa resposta. Eu tento equilibrar as duas coisas. O resumo é esse. Tenta fazer o máximo possível com qualidade, com a barra de qualidade, seja lá qual for ela. É, em resumo, eu acho que é isso, assim. E aí controlar as expectativas do outro lado, assim, e tentar balancear. Outra dimensão que eu queria falar com você é sobre foco, né? A gente tocou em alguns momentos da conversa aqui. Porque enquanto VC, essa é uma dimensão que eu passo por várias reflexões. Porque enquanto VC, eu dava um conselho para os founders e é que depois eu enxergo que talvez era até meio falta de humildade, né? Mas sobre o foco, você precisa focar, você precisa entender muito bem. Porque se a gente olhar a história dos negócios, existe uma correlação de foco e sucesso. E aí eu fui empreender e eu descobri que foco é muito difícil. Porque o número de oportunidades que tem no mundo é simplesmente assustadora e parece que quando você vira a chavinha na sua cabeça, você começa a enxergar tudo como uma grande oportunidade. E ali eu comecei a entender de novo a importância do foco, mas sobre outra ótica que eu não tinha enquanto era VC que eu só falava. E eu ainda tento encontrar esse balanço, mas eu queria te escutar assim, o que você aprendeu sobre foco, e até o que você falou do IC foi sobre foco. Como você faz esse exercício mental de se pensar em foco várias vezes ou tomar decisões baseadas nisso? Eu acho que é parecido com a coisa da velocidade e da qualidade, assim. Do tipo, acho que também é muito difícil, pelo menos a gente tenta achar um balanço. E aí eu acho que, enfim, a gente pode colher, acho que colhe coisas boas e ruins no meio desse caminho, assim. Então o que eu quero dizer com isso, a gente não se contenta a gente não consegue ter aquele hiperfoco de, tipo, dizer, dar nosso exemplo, porque a gente tem uma visão de poder ser uma tese horizontal para TI, onde a gente vai vender várias coisas que não são linha telefônica, e tem um lado de linha telefônica. A gente tenta achar um balanço de não dizer não para nenhum dos dois, mas ao mesmo tempo entender que o dizer sim também tem que vir com um nível de realidade. Do tipo, eu não sou a Rippling, eu não fiz um seed de $16,
E eu também não fiz tipo, eu não sou o Parker que já fez uma empresa parecida antes e já sabe exatamente o que é construir. Tipo, a gente não é esse cara. Então a gente não pode achar que a gente vai construir 3 produtos com a mesma velocidade, com a mesma qualidade ao mesmo tempo. Então o que eu quero dizer com isso é que, tipo, a gente assume que a gente vai aceitar o risco do ser um pouco menos focado, entre aspas, mas ao mesmo tempo a gente não vai em um all-in de saber que a gente consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Não sei se deu pra entender. Então, acho que eu vou dar um passo grande pra trás aqui. É uma coisa meio curitibana, assim, de ser. Curitiba, eu sempre falo que Curitiba é meio nem tanto. Então, Curitiba é grande, mas nem tanto. Curitiba é frio, mas nem tanto. O curitibano trabalha muito, mas nem tanto. Então, é tudo nem tanto em Curitiba. E acho que a Salve meio que vai nessa vibe, assim, sabe? Do tipo, é a coisa do qualidade e velocidade, a gente tenta ir no nem tanto. A coisa do foco também. Então, do tipo, eu posso ter um Michael Seibel falando, cara, joga tudo fora, faz só isso aqui pra entrar. Puta, não consigo, cara. Mas ao mesmo tempo eu também não viro pra ser o Parker Conrad que vai conseguir fazer, tipo, 6 produtos. Então a gente vai na lógica do nem tanto, assim. De novo, a gente com certeza colhe coisas ruins disso, com certeza a gente colhe coisas boas disso. Eh, a gente tem tentado ir dosando, mas a gente sempre coloca marcas de saúde, assim. Então, por exemplo, lancei um produto novo. Cara, a gente coloca um time frame claro pra ele, a gente coloca onde a gente quer chegar com ele, e a gente se provoca do tipo, cara, se a gente não chegar aqui, a gente vai tomar uma decisão. Então a gente vai tentando dosar o nem tanto ali, tipo, pra também não cair nessa armadilha do ficar nesse banho-maria. Eu gostei do frame do nem tanto, porque eu acho que é uma coisa que dá pra aplicar, né, porque nem tudo às vezes é tão extremo. E aqui indo pra parte que acho que entra um pouco mais no Arthur, indo pra parte final, como é que você aprende? O que é que você vê? Como você, enquanto CEO, continua aprendendo, continua se inspirando? Acho que minha principal fonte é pessoas, eh, e aí eu não tenho depende muito do que é, assim, então às vezes, por exemplo, eu aprendo muito com o Lucas, aprendo muito com a Duda, aprendo muito com o Udo, então eu aprendo muito com o convívio. Então, pô, sei lá, aprendo com outros empreendedores, tipo, sei lá, o Tog do Conta Simples me ensina várias coisas quando eu falo com ele. Outros empreendedores me ensinam, investidores me ensinam. Eu acho que eu aprendo majoritariamente, assim, eu diria que sempre coisas novas que surgem, passos novos que eu dou, vêm de conversas e vem do tipo eu pegar aquilo e ir digerindo e ir juntando num database do meu cérebro aqui e ir tomando decisões com isso. Então, eu acho que o principal aprendizado meu vem de interações com pessoas. Aí tem outras fontes de informação, assim, do tipo, consumo podcast, eu tenho épocas, assim, tipo, às vezes eu ouço bastante podcast, daí às vezes eu, tipo, sumo desse mundo e eu, tipo, só ouço música quando eu vou correr, só ouço música no carro, do tipo, depende muito do meu momento de vida. E e aí, puxa, acho que é isso, assim, aí eu tento ler bastante, daí depende também do momento, tipo, às vezes é livro, às vezes é artigo, às vezes é, tipo, newsletters, então depende um pouco, mas assim, 80-20 é outras pessoas. Qual habilidade você está tentando desenvolver ao longo de toda a sua vida? Eu sou uma pessoa que tenta sempre equilibrar, e aí eu acho que tem tem a ver com não tanto. Eu tento muito equilibrar coisas, assim, né, tipo, eu tento muito deixar com que várias esferas da vida estejam todas funcionando, tipo, manter as engrenagens rodando. E aí se você olhar para um olhar de empreendedor, é tipo garantir que as áreas estão as engrenagens estão rodando. Então acho que pensando agora, assim, o meu papel geralmente é de comunicação. Então é do tipo, o garantir que a engrenagem esteja rodando tem a ver com comunicar, tipo, comunicar a coisa certa na hora certa, assim. E aí, pô, parece uma coisa meio óbvia, que acho que todo mundo vai melhorando aos poucos, mas acho que sob um olhar de pessoa, assim, do tipo, acho que eu sempre me esforço, eu sempre me luto comigo mesmo pra me comunicar da melhor forma possível, sempre, assim. E comunicar também não é só falar, né, é tipo, eu também ouvir, assim, acho que comunicação eu digo nesse sentido amplo do receber e devolver e, tipo, e manter as engrenagens rodando, assim. Minha maior sina é tentar ficar mantendo tudo rodando, nunca vai estar tudo rodando, né, mas essa tentativa frequente, constante, me deixa pelo menos no edge ali pra, tipo, eu manter rodando comunicação. Você foi pai no mesmo momento que você estava fundando a Salve. O que você aprendeu sendo pai nesse meio do caminho? Primeira coisa que eu acho que é bom logo no começo da jornada empreendedora é que, tipo, o filho ele te tira do teu tudo que pra você tipo, você sai do centro da coisa, assim. Então quando você tá com teu filho, cara, teu ego não importa, o teu trabalho não importa, todo o resto não importa, tipo, então, ele é o centro da coisa toda acontecendo. E aí isso é muito bom para o empreendedor, assim, porque eu acho que o CEO especialmente ele tá acostumado com essa força gravitacional vindo pra ele tá acostumado a do tipo,
achar que as coisas estão rodando em torno dele, assim, e de que achar e aí como a gente é muito apaixonado pela coisa que tá construindo, a gente fala só disso e a gente vive isso e aí, claro, essa obsessão é boa, mas o filho ele te tira rápido disso, assim, do tipo, posso ter feito uma coisa maravilhosa em casa, mas, cara, não tá nem um pouco preocupado, assim, quando eu chego em casa, nada importou. E se era muito ruim, nada importou também. Tanto que eu sempre falo que, pô, eu levei minha esposa e meu filho foram junto comigo para São Francisco durante o IC. Então eu tinha isso muito a meu favor. Eu chegava em casa, né, lá em São Francisco, e, pô, não importava quão bom ou ruim tinha sido o dia, eu tinha aquele momento de era eles ali, era ele, e aquilo acontecia. Isso me ajudou muito, assim, a não ter uma ótica egoísta desde o começo. Perspectiva do tipo, tudo fica mais longo, parece. As coisas ganham mais tempo. Então você tá construindo algo com uma visão mais longa das coisas. Acho que porque você tá pensando, cara, teu filho daqui 10, 20, 30 anos e tal. Então você tem uma. Acho que aumenta essa percepção, mas ao mesmo tempo as coisas passam muito rápido. Então teu filho cresce muito rápido. E então você também tem que ficar se degradando do tipo, pô, e aí tem que curtir as coisas muito rápido. E aí esse é um paralelo que eu fui fazendo muito rápido com o Salve. Então porque meu filho ele é uma representação também meio que de Salve no sentido de tipo, quando a Salve era pequenininha, muito minúscula e incipiente, ele também era, ele engatinhava, eu nem sabia engatinhar, a cabeça dele ficava mole e tal. Tipo, ele não sabia nem ficar reto. E hoje, pô, fala tudo, faz piada, tipo, canta músicas inteiras. Então, tipo, eu fico fazendo esse paralelo do tipo, curtir o momento porque as coisas passam e a parada que ele falava errado, ele nunca mais vai falar errado, agora ele fala certo e você vai sentir saudade quando ele falava errado. E com empresa a mesma coisa, a gente sempre fica muito driveado no próximo passo. Pô, não, cara, agora tem que levantar a série A, ou agora tem que ser série B, pô, deixa eu pensar e aí quando você vê, você não curtiu aquele momento, pô, era uma empresa pequena, era massa pra caramba, era, pô, a Casa Salve, ou nossa, outra salinha lá, pô, era massa, assim, era legal, era outro momento. E a gente fica muito no próximo passo. E aí o filho te ensina a, tipo, curtir mais o momento, assim, tá ali. Pô, demais. Aproveitar a jornada, né. Cara, eu achei genial o que você trouxe da Ibanks de celebrar o momento. Coisa muito difícil, né, porque a gente tá sempre querendo mais, mais e o próximo, e isso é muito importante, eu acho que isso casa muito com o filho também. Sim, porque é muito tipo, você sabe exatamente o próximo passo que você quer dar quando você é empreendedor, assim. Do tipo, então, vou dar um exemplo, assim, a gente fez um puta evento com clientes. Então, é muito raro o empreendedor não pensar já no próximo, quando ele acaba. Do tipo, rodada, né, do tipo, fiz uma série A. É muito raro você já não pensar no próximo passo, na hora que a coisa acontece, tipo, literalmente. E acho que daí você se impor uma celebração, no bom sentido, te ajuda, tipo, Pô, porra, total, cara. vamos parar. Pô, ontem eu gravei um projeto aqui até, acho que eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas, pô, tinha mó tempão que eu queria fazer já nesse estilo, assim. Tem muita coisa pra melhorar e tudo mais. Mas eu gravei, fiz um mega research antes e tudo, e eu acho que vai ficar bem legal. Muita coisa pra evoluir, mas ficou bem legal. Mas no momento que eu parei de gravar, tipo, eu já estava pensando no próximo, sabe? E, tipo, tava com uma pessoa mal maneira e tudo mais, e, tipo, eu não tava celebrando, tava já pensando, cara, e o próximo vai ser qual e o que dá pra melhorar pro próximo. E acho que isso daí ajuda a refletir, né? Porque senão a gente fica. E você não aproveita cada momento da sua jornada. Você não pode perder isso, né, do tipo, realmente você tem que estar ali no pensando no próximo passo e melhorando, mas se você só faz isso, cara, Né, não ainda dá. mais em mídia, cara. Mídia é um negócio maluco, assim, eu falei pro Renan, eu falei: "Renan, agora você mudou o problema, que eu estava pensando já no próximo, como é que eu mantenho uma barra ou tudo mais", porque, cara, é sempre o próximo e se você deixar também, você não vive, né. É, exatamente. Então essa é uma reflexão muito boa. E a última pergunta do Sunday Drops Podcast, Deep Dive, eh, qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, eu consigo pensar em família, assim, majoritariamente, assim, acho que no papel de paternidade e maternidade, então, pô, é que difícil você falar a coisa mais gentil que minha mãe fez foi ser minha mãe, né, tipo, é um negócio meio amplo, mas é umas coisas que passam pela minha cabeça, mas já tentando ir num caso mais específico, gentileza é uma palavra, fica até pequena, assim, mas o tipo, o fato de minha esposa e meu filho, minha esposa, que a decisão foi dela, meu filho não tomou muita decisão em cima disso, mas eles terem ido comigo pra São Francisco, assim. Foi tipo, ela pausou a carreira, pegou, foi com meu filho tinha 1 ano, não sabia andar, e foi pra lá. Ela não fala inglês muito bem e tal, e ela, cara, foi porque sabia da importância daquilo pra mim, assim. E foi completamente, tipo, diferente eu ter ido pra lá. Foi incrível, assim. Você vê um antes e depois de ter ido pra São Francisco, tanto pra Salve quanto você. Com certeza absoluta. E, você acha que confiança foi o principal resultado? Foi. Foi confiança e visão de mundo, assim. Do tipo, tá construindo a empresa BR lá, ainda que por um período curto,
te dá uma visão maior das coisas, assim. Cara, uma coisa que eu penso assim, ó, obviamente já passou a última pergunta, mas não importa, que os ouvintes sabem que às vezes quando eu fico falando mais depois, mas acho que esses dias que cheguei ontem aqui e quando eu penso na história da Salve, tem uma frase que me vem na cabeça que é tipo, "You just can make things", sabe? Tipo, sei lá, você só pode fazer um evento com seus clientes e fazer um roadmap ao vivo com mapa de features, ou sei lá, você só pode fazer um programa dirigindo o carro e testando. Você só pode fazer um summer release, mesmo sua empresa estando no começo. Só pode fazer, sabe? Tipo, isso eu acho uma coisa muito maneira. E tem a ver com tem uma parte da nossa cultura que fala aí: "Vamos por partes", que acho que nos ajuda a fazer isso. Porque acho que se a gente também tem a ver com ignorância ser uma bênção. Porque quando a gente fala de fazer um evento, a gente não a gente tem uma visão, tipo: "Cara, vamos fazer um negócio foda", mas a gente não tem noção do trabalho que vai dar. E a gente começa por partes, tipo: "Vamos fazer primeiro vamos decidir onde vai ser, daí vamos decidir o tamanho, daí vamos decidir tal, tal". Tudo a gente sempre faz assim. E aí quando a gente vê, tá uma proporção muito maior. Então fazer em partes pra nós é, tipo, faz com que tudo pareça possível. E é mesmo, a coisa do se você sabe o tamanho daquilo e vê o tamanho que dá, você não vai fazer. Tipo, se eu soubesse quantas horas ia gastar no primeiro episódio de Contramão, eu talvez não tivesse feito, assim. Mas ainda bem que eu fiz, entendeu? E eu vou continuar fazendo. E eu Compass a mesma coisa, se soubesse trabalho que deu pra fazer o evento aqui com 15 clientes, talvez não tivesse feito, mas eu fui por partes. É, e quase que ele meteu do Fins da Don't Scale também, de certa forma, né? 100%. E Tipo aí assim, vem Founder Mode também, do tipo, a gente se envolver em tudo e fazer mesmo. Tem autorreferenciação, do tipo, a gente fazer do nosso jeito e não fazer muito bem de toda hora também, porque a gente quer fazer assim. é isso, eu acho muito maneiro de você estar envolvido nas coisas. É, pra nós é muito natural, assim, não tem outro jeito. Pessoal, obrigado quem ouviu até agora. Arthur, valeu demais. Obrigado aí por ter aberto a Casa Salve. Não só para esse papo de agora, mas para a Salve como uma apoiadora do Sunday Drops, que eu tenho muito orgulho. Também abrindo para o primeiro evento presencial. Então, o primeiro evento que eu vou fazer aqui, tô feliz. E para outras gravações e tudo mais. Obrigado pela parceria. Cara, eu que agradeço, foi ótimo o papo. Sou fã do teu trabalho, já falei isso, então foi um prazer. Tamo junto. Valeu. Valeu.